Bom, meus queridos, meus irmãos, é constante, é nosso tema. Nós falamos muito sobre o assunto das duas alianças, a aliança do Monte Sinai, a aliança do Antigo Testamento e a nova aliança, que é a aliança de Jesus Cristo, o concerto do Espírito, porque não discernir não separar essas alianças, não separar as promessas de um pacto e as promessas do outro, as exigências de um pacto e as exigências do outro, é o que tem causado tanta confusão, tanta dor, tanto abuso neste mundo e com as pessoas que professam a fé cristã. Nós vivemos o tempo do Espírito, nós vivemos o pós-cruz, nós vivemos o pós-calvário. A antiga aliança, o antigo pacto, o antigo acordo entre Deus e os homens durou de Moisés, do Monte Sinai, da outorga dos 10 mandamentos, até a cruz do Calvário, até o sacrifício de Jesus Cristo, o último sacrifício da lei. Quando Jesus Cristo morre e o véu do seu corpo é rasgado, e você vê que na morte de Jesus o véu do templo é rasgado, isso significa que o lugar santo onde Deus estava e não podia ser visto e não podia ser alcançado, agora é revelado. Então, quando o corpo de Jesus é partido, a carne dele morre, a nossa carne morre com ele. Porque como o próprio Jesus disse em no Evangelho de João, capítulo 15, ele é a videira verdadeira que o Pai plantou na terra, e nós somos os seus ramos. O ramo não é um corpo estranho na videira, ele cresce da videira, ele cresce da árvore. Então você não é um corpo estranho em Cristo ressuscitado. Você é um com Ele, eu sou um com Ele. Quando alguém, de repente com uma coroa, com espinhos invertidos, ou um gorduchinho mexicano, disser que é Jesus, você diz assim, que bom que você é Jesus Cristo. Eu também sou, porque você é Cristo. Que heresia. Nossa, que medo dessas coisas. Não tenha medo dessa diferença do antigo pacto e do novo pacto. Na antiga aliança, veja que os chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também são da antiga aliança. Quando Jesus está andando com os discípulos, essa unidade entre ele e os discípulos ainda não foi revelada. Ainda que Jesus ensine isso em João capítulo 15, os discípulos não compreendem, não são capazes de compreender, porque Jesus ainda não foi crucificado e ainda não ressuscitou dos mortos. Na ressurreição de Jesus, o corpo espiritual de Cristo, o corpo espiritual que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, é revelado, e você é parte desse corpo espiritual. Você se vê com o corpo físico, que precisa comer, precisa dormir, que pode se ferir, que pode adoecer. Você se vê assim. Mas por que você se vê assim? Porque a mensagem do Evangelho, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho pós-cruz, o Evangelho do Cristo ressuscitado não tem sido pregado. O que tem sido pregado é o Evangelho da circuncisão. Mateus, Marcos, Lucas e João são o Evangelho da circuncisão. Veja só, lá, quando Jesus envia os discípulos, ele diz para eles não entrarem pelo caminho dos gentios. Lá, Jesus precisa expulsar demônios. Lá, Jesus está restrito, limitado espacialmente, temporalmente. Lá falta conhecimento a Jesus. Ele, por exemplo, não sabia quando aconteceria o seu retorno. Lá Jesus fala do fim do mundo, do juízo final, aquilo que Hebreus capítulo 6 chama de rudimentos. O ensino do juízo final
final, do julgamento de Deus, é um ensino da antiga aliança. Não faz parte do Novo Testamento. Porque na nova aliança, em João 12:31, Jesus já profetizando aquela aliança que viria, ele disse: agora é o juízo desse mundo. Então, quando houve o julgamento? Quando foram separados bodes de ovelhas? Quando foi que Jesus separou a semente de Deus da semente dos filhos do diabo? Quando foi que ele concedeu o reino que estava preparado desde a fundação do mundo aos seus escolhidos? Na cruz do Calvário. Isso é simbolizado, esse julgamento, pelos dois ladrões. Haviam dois ladrões, curioso, né? Presta atenção, se você não vê coisas semelhantes por aí. Um aponta para Jesus e diz: se tu és o Cristo, muito parecido com o que o diabo tinha falado, né? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, desce da cruz e desce, tira também a nós. É o que você vê. Se tu és Deus, faça milagres. Se tu és Deus, não seja fraco, né? Sai do papel, porque tem que sair do papel, porque Deus é grande, então tem que acontecer coisas grandes na sua vida. Você não ouve isso. Isso que você ouve é o evangelho da circuncisão. É o evangelho que estava na boca do diabo, porque o diabo queria que Jesus manifestasse poder, não passasse fome, não passasse necessidade, não passasse por dificuldade, não se submetesse àquela prova do deserto de Mateus 4 e Marcos 4. E o ladrão não só pede que Jesus seja poderoso, que ele não se mostre fraco, que ele mostre esse poder para ele, na vida dele, removendo-o da cruz. Ele não está preocupado que ele está na cruz porque ele é um criminoso, ele está pagando por um crime que cometeu. Você vê isso também. Então, o cara é ladrão, assassino, traficante, estuprador, pedófilo, mas aí Jesus me salvou e aí eu estou pregando o evangelho, virei missionário. Peraí, mas aquele ladrão era aquele ladrão, aquele que Jesus rejeita a semente, o joio, disse isso. Não importa o que eu fiz, se tu és o Cristo, me tira da cruz. O outro reconhece que está pagando pelos crimes que cometeu e sabe que Jesus não precisa fazer nada para mostrar quem ele é. Este ouve lá na cruz, sem batismo, sem ceia, sem confessionário, ele ouve de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Naquele dia aquele homem estaria vivo em Deus. Então o julgamento aconteceu na cruz. Agora nós não pregamos mais juízo final, nem em 2012, nem em 2036. Acabou. O mundo não vai ser julgado mais por Deus, porque o mundo já foi. E foi julgado o mundo e o príncipe desse mundo. O diabo também foi julgado. O diabo foi aniquilado, destruído, como se lê em João 12:31 e Hebreus 2:14. Agora, a energia do diabo, o evangelho do diabo, ainda permanece na boca dos filhos da desobediência, como se lê em Efésios 2, versículo 2. O espírito do príncipe dos poderes do ar opera agora onde? Na minha casa, né? O diabo está lá embaixo da minha cama, porque fizeram uma cumba, porque me deram comida preparada. Isso é um assinte, isso é uma vergonha. Quem te ensina esse tipo de absurdo? Você tem que comer o pãozinho da revelação, porque aí Satanás que está escondido vai aparecer. Essas são doutrinas de demônios. É o evangelho do diabo. Então nós temos que separar, porque o evangelho da circuncisão, o Messias de Israel, porque Jesus veio como Messias de Israel, por isso que ele montou no jumentinho, entrou e foi aclamado como rei, o rei de Israel, não dos gentios. As promessas daquela antiga aliança, as exigências delas, acabaram. Hebreus capítulo 8 fala isso. Hebreus capítulo 8 diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança, que está um melhor conserto, um melhor pacto, um melhor acordo, que está fundamentado em melhores promessas. Não é promessa de terra prometida. Estão dizendo para você que estão liberando a unção da casa própria, mas isso não é verdade. Isso é a promessa da antiga aliança. Não, mas eu quero casa própria, mestre. Eu sei.
O Evangelho te ajuda, o Evangelho te prospera sim. Mas não de maneira mágica. Não porque você andou no corredor de sal. O Evangelho te prospera porque ele te educa. É por isso que no YouTube a gente coloca os vídeos e a gente coloca o gênero, né, a classificação deles como educação. Porque o que nós fazemos aqui é uma educação para o teu espírito, para a tua mente. Você libera o tesouro de Deus que está dentro de você. Você manifesta esse tesouro que você é, que é a sua verdadeira identidade. Esse é o novo pacto. Aí você começa a identificar oportunidades, aprende a administrar dinheiro, aprende o que é importante e o que não é. Você não se conforma mais com o mundo. Porque não se conformar com o mundo é falar assim, não me conformo, eu não aceito. Não é isso. Não se conformar com o mundo é não tomar a forma, tomar a forma do mundo. E quando você vai num lugar que se diz que ensina a Bíblia, que se diz inspirado, de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, e essas pessoas te fazem correr atrás da mesma coisa que todo mundo está correndo atrás, que não planta novos valores em você, que ao invés de tirar de você o desespero pelo que você ainda não tem, ou talvez nunca terá, até porque não precisa, ele te estimula essa busca, essa ganância, essa cobiça. Você está sendo conformado com o mundo, porque é o que todo mundo está buscando. E aqui no Brasil tem o tal do jeitinho brasileiro, e tem muitas igrejas ensinando o jeitinho brasileiro. Você não tem talento, não tem capacidade, não fez faculdade, te falta tudo para ser chefe. Mas você vai derramar um olhinho na cadeira do chefe que você burla. Há justiça nisso? Esse é o ensinamento do reino de Deus que se diz que é paz. Paz, lembra, você está desesperado, do que eu quero, ou o Senhor me dá, o Senhor me mata. Não, é paz. Justiça. Justiça. O cara trabalhou, o cara se empenhou para ter a empresa dele, se empenha, se esforça todo dia, e você vai lá fazer uma mandinga para tomar o lugar do cara? Onde está a justiça nisso? Paz, justiça e alegria, né? Essa gente, cara amarrada, eu não assisto televisão, minha saiona lá no pé, até tropeço em cima dela, porque isso é do diabo, porque Lost é do diabo, porque não sei o que é do diabo, o carnaval é do diabo, e tudo é do diabo, e de Deus só eu com a minha cara amarrada. Isso a pessoa não tem alegria. Porque a alegria não é ficar pulando. Olha como eu sou alegre, como eu estou pulando. Isso não é alegria. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o novo pacto, o novo evangelho. É o evangelho da incircuncisão. O pacto do Espírito. É nele que você tem que estar. Eu vou ler aqui uma passagem para concluir esse assunto. Eu continuo numa outra ocasião. 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Veja só, essa é a diferença do antigo pacto e do novo pacto. No antigo pacto as pessoas tinham que ir a Jesus. Você ainda ouve isso. Porque o cego Bartimeu foi até Jesus. Porque a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Então você tem que ir. Você precisa ir, você precisa se reunir com o corpo. Porque você não sabe, mas você sofre. Você perde coisas. Porque um outro membro deste corpo espiritual, que eu falei há pouco, do qual você faz parte, está sofrendo. Isso está escrito em 1 Coríntios 12. Você não sabe, porque te enchem o ouvido com fábulas. Porque fábula dá dinheiro. Entendeu? Então eles enchem o teu ouvido com fábulas. Escute, 1 Coríntios 12, versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, aí todos são honrados com ele? Não. Todos os membros se
regozijam, se alegram com ele. Sabe quando te dá aquela alegria, você não sabe nem o que é? Você está lascado na vida, e de repente dá uma alegria, uma felicidade. Vem aquela alegria, uma satisfação do teu espírito. Um filho de Deus foi honrado em algum lugar e você não está nem sabendo. Nós estamos ligados. E nós sim precisamos nos reunir, nos congregar, nos juntar, aperfeiçoar essa aliança, essa fusão entre nós. É isso que nós fazemos aqui. Você descobre teu dom, aprende a exercitá-lo, sabe que depende do dom do outro porque ele é teu braço, ele é teu pé, ele é tua orelha. Todos ligados à cabeça que é Cristo. O corpo funciona perfeitamente. Isso exige preparação. O Evangelho nos foi dado para nos preparar. E aí, essa união mostrará para o mundo a verdade do envio de Jesus Cristo pelo Pai. Que isso foi o que Jesus orou em João 17. Que eles sejam um, como nós somos um. Veja que a unidade de Jesus com o Pai é inquebrantável. É de mesma natureza, de mesmo poder, de mesma autoridade. Que eles vejam que somos um e que por meio das obras deles, por meio dessa unidade, o mundo saiba que o Senhor, o Pai, me enviou. Agora, você vê que em 1 Coríntios 12:3, que foi o versículo que eu li há pouco, diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Mas eu aprendi na igreja que só tem o Espírito, eu preciso, para ter o Espírito eu tenho que buscar. Eu ouvi, eu não vou na igreja, mas eu ouvi. Que buscar, meu querido? O Filho de Deus tem o Espírito. E ele, porque tem, confessa que Jesus é o Senhor. E confessar que Jesus é o Senhor não é só falar que Ele é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é confessar e ter atitudes e ações que acompanham essa confissão. Quem confessa que Jesus é o Senhor não precisa de água de piscinão para ser purificado dos pecados. Foi lavado no sangue de Jesus. Quem confessa que Jesus é o Senhor não precisa que pseudo-apóstolos, ele vai subir um monte e vai orar 40 dias. A oração dele, 40 dias, vai mudar a sua vida. Mas a cruz de Jesus Cristo não muda. Está confessando que Jesus é o Senhor, essa pessoa? Não está. Quem confessa que Jesus é o Senhor não faz não faz gigante de papelão, de Golias, para tacar pedra na testa dele para derrubar os problemas, gente. Isso é brincadeira de criança. Você já tem o Espírito. Você não precisa vir à frente e aceitar Jesus como Senhor, porque se você é dessa pessoa, se você está me ouvindo, está dizendo, é isso mesmo, é isso aí, então você tem o Espírito. Quem procura a Cristo, quem busca por Ele nas Escrituras, quem busca por Ele nas igrejas, já tem o Espírito. Não transborda do Espírito, não tem certeza que tem o Espírito, ou seja, não está selado com o Espírito, porque não tem ouvido o Evangelho da verdade, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1. Quem ouve o Evangelho da verdade é selado, é confirmado, é carimbado. Falei igual ao Seixas, né? Na musiquinha dele lá no Clube de Pactos 1. É confirmado, é marcado pelo selo do Espírito e sabe que tem o Espírito. Gálatas 3 diz Gálatas 3, 2 e 3, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito que você jejuou, isso é obra da lei. Você recebeu o Espírito que você foi para a vigília? Você recebeu o Espírito porque você orou 40 dias, porque você fez uma campanha, você parou de assistir TV, tudo que é prazeroso. Eu estou no jejum de Daniel, aí eu parei de fazer o que é prazeroso, não vejo programas na TV. O bom é que eu parei de ver o Big Brother. Essa parte foi boa, essa é boa. Parei de ver os programas na TV, e aí eu não li jornal, não acessei a internet, porque eu estava me consagrando. Que consagração é essa? Você tem o Espírito. Com as obras da lei você se distancia dele, porque o pacto da lei é um pacto de morte.
Você não precisa confessar a Jesus para receber. O seu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Quem te ensina é diferente disso. Está te ensinando um falso evangelho. Em ocasião oportuna continuaremos. Você que está me ouvindo, perdoe-me se me exalto um pouco, é que esse assunto é um assunto que mexe comigo e acredito que mexe com todo mundo que teve uma experiência evangélica, ou que vê programas na TV, que quer até, busca a Deus, mas ainda não achou, ou pensa que não achou. Você está me ouvindo? Algumas das coisas que eu estou falando estão no nosso blog, cidadedagraca.blogspot.com. Você pode procurar também, você entra lá no Google, em qualquer programa de busca, coloca lá, Templo Sofiânico Filhos do Sol. Algumas dessas mensagens vão estar lá. Acesse ao YouTube, estamos postando mensagens novas lá, tem coisas importantes, interessantes, tem o Evangelho da Verdade, que vai selar você com o Espírito Santo. Quer nos encontrar? Quer estudar com a gente? Quer treinar teu espírito? Quer prestar a Deus um culto racional? Porque é isso que santifica. Não é abstinência, é o culto racional, como diz lá em Romanos capítulo 12. É isso que santifica teu corpo. Escreve para nós, cidadedagraca@gmail.com, cidadedagraca@gmail.com. Escreve para mim, eu vou ter o maior prazer em escrever, em te responder, em te procurar, em te encontrar e te receber aqui no nosso templo, para você estudar junto com que você não vê, eles ficam invisíveis durante as mensagens, para não atrapalhar você que está me ouvindo, eles ficam caladinhos aqui, para não te atrapalhar aí. cidadedagraca@gmail.com, cidadedagraca.blogspot.com. Nos encontre. Você é abençoado. Você não precisa de que Deus te abençoe. Você é abençoado. Você é filho. Você é predestinado.